Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui, né, para mais um vídeo do canal. E como vocês já viram aí no título do vídeo ou na capa em algum lugar, hoje eu vim falar sobre o meu batismo nas águas. E eu quero dividir com vocês, né, como foi para me batizar, com quantos anos eu batizei. Quero compartilhar, né, com vocês mais essa experiência da minha vida com Jesus. Então fique até o final pra você saber exatamente o que aconteceu, porque, gente, foi uma história diferente e vocês vão entender o porquê. E, gente, eu tô aqui demorando pra liberar conteúdos aqui no canal, porque, assim, o intuito deste canal não é eu postar vlogs, o meu dia a dia. Eu posto, eu gosto, vou continuar postando, porém, esse não é o objetivo principal do meu canal. O objetivo principal deste canal é trazer palavras, é agregar valor à vida de vocês com um testemunho, com uma experiência que eu tive, como eu venho sempre aqui contando as experiências da minha vida pra vocês. Já contei sobre a minha vida sentimental, sobre meu casamento, e conforme for acontecendo novas experiências, eu quero vir aqui dividir com vocês, porque eu acredito que isso é importante para edificar a fé das pessoas, porque quando nós vemos o que Deus fez na vida de outras pessoas, isso nos edifica, nos faz acreditar que realmente o Senhor faz. E se Ele fez na vida daquela pessoa, por que não na minha? Por que não na nossa? Então, eu gosto muito de ouvir testemunhos de outras pessoas, isso edifica a minha fé, isso me faz ver ainda mais como Deus é bom, como Ele é poderoso, misericordioso, né? E Ele nos ama. Então, por isso, gente, que às vezes eu fico um intervalo grande porque eu não quero trazer só vlog, sabe? Coisas do cotidiano. Eu quero trazer vídeos como esse, mas um vídeo como esse nem sempre ele precisa ter uma preparação, precisa ter um momento para ser gravado, né? Você precisa estar com as ideias bem formuladas na sua cabeça, você precisa estar num dia bem para isso. E é isso. Então vamos já começar esse vídeo sem mais enrolação. Só queria que vocês entendessem um pouquinho, porque às vezes eu demoro um pouquinho mais para liberar vídeos. E vamos esperar esse caminhão passar, né? Então vamos lá para a história do meu batismo. Eu tenho uma irmã, a Sá. Ela se batizou com 12 anos. E vou contar brevemente para que vocês entendam, né? Em algumas igrejas é liberado o batismo, acho que na maioria, né? A partir dos 12 anos de idade, que é uma idade que eles consideram que já é um pré-adolescente, já sabe, não que sabe o que quer, mas já tem, assim, condições de tomar essa decisão por si mesmo, né? Então, a minha irmã batizou com 12 anos e foi a coisa mais linda, foi linda. Eu amei ver a paixão dela e o desejo por aquilo sendo tão nova, né? Sendo uma pré-adolescente. Mas comigo não foi assim. Eu completei 12, completei 13, completei 14, completei 15, 16. Acredito que foi com 16 anos que eu batizei, ou foi 17. Acho que foi com 16. Por que eu falo na questão da idade, gente? Para muitas pessoas, né, para muitos cristãos, o fato de você completar 12 anos, algumas pessoas já esperam que você tome essa decisão de se batizar. Não que tenha uma certa cobrança sobre isso, não. Em algumas situações pode até ser que tenha, não sei, em algumas famílias, mas comigo não foi assim. Meu pai e minha mãe nunca me cobraram de batizar, mas quando chega essa idade, quando você vê outras adolescentes, outras crianças já querendo batizar, você mesmo já toma pra si aquela neura, né? Tipo, eu preciso batizar, eu preciso batizar. E acredito que somos nós mesmos, em primeiro lugar, que geramos essa autocobrança em nós, né? Mas, pois bem, gente, eu completei meus 12, 13, 14, 15, 16. E aí, quando chegou por volta dos meus 16 anos, eu comecei a me cobrar de uma forma assim, cara, tipo, já tá ficando feio, né? 16 anos, cristã, até hoje não batizei. A minha irmã batizou com 12 anos e eu tô aqui, né? Só que, gente, no meu coração, quando eu tomei essa decisão de batizar, eu não queria de verdade, vou ser bem sincera, porque é um vídeo abrindo o coração e não tem por que eu ficar inventando história, né? Eu acho que uma experiência bem relatada é quando você é de fato sincero com aquilo que você sentiu, com aquilo que você aprendeu. Então, quando eu tomei essa decisão,
Não foi porque, nossa, eu quero muito batizar. Não, gente, eu não queria. Por quê? Eu era adolescente, né? E eu sabia que quando eu batizasse, eu tinha essa consciência de que quando eu batizasse, eu teria uma responsabilidade ainda maior com Deus. Então eu tinha medo de tomar decisões que iam desagradar a Deus, de tomar alguma atitude, fazer alguma coisa que, tipo, o peso dessa responsabilidade, dessa decisão ou a consequência ia ser grande demais pra mim. Sei lá, gente, uma adolescente de 16 anos é assim que eu pensava na época. Então eu comecei a me autocobrar de que eu precisava me batizar, porque já tava feio, as pessoas já estavam olhando. Talvez nem tava, mas na minha cabeça estava. Eu sentia essa cobrança de que, nossa, tô ficando velha, preciso me batizar. E aí eu me inscrevi pro batismo, mas não foi com a decisão de, nossa, eu quero muito isso, eu estou apaixonada nessa decisão. Não, foi simplesmente porque eu achei que eu estava velha e que chegou o momento que eu precisava fazer isso, se não naquele momento, quando, né? E aí tomei essa decisão, fui lá, me batizei. E, gente, eu ouço muitos relatos de pessoas que descem as águas e elas falam em línguas, elas, sabe, têm um sentimento tão bom. Elas têm experiências incríveis, mas infelizmente comigo não foi assim. Inclusive, depois de um tempão, hoje, com a mente que eu tenho, às vezes eu sinto vontade de batizar de novo, porque eu queria viver essa experiência diferente de estar indo com o meu coração completamente certo e desejoso daquilo, né? Mas, né, não tem como batizar duas vezes. E enfim, gente, aí eu desci as águas. Mas mesmo que eu desci as águas com o coração assim, tipo, não foi pelo melhor motivo, né? Porque o motivo que você tem pra tomar essa decisão tem que ser porque você deseja muito aquilo, você quer estar mais perto de Deus, você tem paixão nessa escolha. Mas eu deveria ter procurado uma orientação na época, mas talvez até vergonha pra buscar uma orientação como essa, eu estando com 16 anos, né? Tipo, já passando da hora de batizar na minha cabeça, eu acredito que eu até teria vergonha de pedir uma orientação. Mas se você tem essa idade, é um adolescente, gente, não precisa ter vergonha. Quando a gente é adolescente, a gente tem tanta neura na nossa cabeça que se a gente for falar com uma pessoa mais velha, mais madura, a gente vê que talvez a gente nem precisava daquilo. Então, se você ainda não se sente pronto, procure um cristão maduro, procure uma orientação, procure uma instrução, né? Porque é normal a gente se sentir de algumas formas em alguns momentos da nossa vida. Porque a gente não nasce sabendo de tudo. Por isso que nós precisamos de conhecimento para que nós possamos crescer, entender, né? Então, não tenha medo, não tenha vergonha, procure um cristão maduro para te ajudar na sua decisão e no melhor momento para você tomar essa decisão também, tá bom? E aí eu desci as águas, né? E, gente, foi especial sim, eu acho que eu vou ver se eu consigo colocar uma fotinha aqui, mas não foi tipo comparando a minha experiência com a de outras pessoas que vinham relatar com um coração tão alegre, pra mim não foi a mesma coisa, exatamente pelo motivo que eu tinha tomado essa decisão. Mas logo em seguida, gente, que eu batizei, a minha vida espiritual mudou completamente. Eu senti essa mudança. E, tipo, antes, mesmo eu sendo mais jovem, entendendo menos, eu acredito que era o temor, que eu sabia que quando eu tomasse essa decisão, ia ser diferente. Eu não sabia como, mas eu sabia que ia ser diferente. Então, logo em seguida que eu tomei essa decisão, que eu desci as águas, gente, a minha vida espiritual mudou de uma forma, assim, completa. Todas as vezes que eu pensava ou que eu tomava alguma atitude que entristecia o coração de Deus, era surreal, era muito diferente de antes, porque antes de eu batizar, às vezes eu fazia algumas coisas, eu sabia que não era tão certo, que não existe tão certo ou mais certo ou menos certo, existe o certo e errado. Eu sabia que não era certo, mas eu continuava fazendo e vida que segue. Mas depois que eu batizei, gente, quando eu tomava uma decisão que eu sabia que não era certo, vinha um peso tão grande, uma tristeza por ter feito aquilo, que às vezes eu mal conseguia sustentar aquela decisão por causa desse sentimento. E com certeza hoje
que eu entendo, né? Não entendo tudo, porque ninguém entende tudo, né? Ninguém sabe tudo, mas entendo um pouco melhor, que sou um pouco mais madura nesse quesito de compreensão. Eu sei que era o Espírito Santo, né? Porque a partir do momento que você escolhe morrer para você mesmo e nascer de novo para Cristo, de fato, o Espírito Santo vai estar mais perto de você. E é assim que eu sentia, gente. Era como se o Espírito Santo falasse comigo e estivesse comigo 24 horas por dia. Então eu não sentia mais que eu estava só. E não é que antes de batizar eu estava só, mas esse momento, mesmo que quando eu mergulhei lá, desci as águas, não sentia aquele sentimento, aquela alegria, esse momento marcou a minha vida. Então, a minha vida foi marcada pelo antes do meu batismo e pós-batismo. E para vocês terem ideia, eu tenho muito mais lembranças da minha vida com Deus após o meu batismo do que antes. Então deve ter um motivo, né? Veio um temor muito maior sobre o meu coração. Eu sempre tive temor a Deus, mesmo muitas das vezes na minha adolescência, tomando algumas atitudes, decisões que eu sabia que não agradavam o coração de Deus. Eu sempre tive um temor no meu coração. E depois que eu batizei, esse temor se tornou maior ainda. Eu vou dar um exemplo aqui que muitos adolescentes, que não é certo, mas fazem, e eu também fiz, que é dar uns beijinhos por aí, né? Gente, se souber como eu me arrependo disso, porque, cara, ai, sei lá, porque você não sabe se a pessoa beijou uma pessoa antes de você, se ela escovou o dente. Gente, hoje eu sou muito assim. Eu não faria de novo. Eu não beijaria as bocas que eu saí beijando por aí na minha adolescência. Jamais. Eu sei que a gente não pode se arrepender. Acho que pode sim, porque eu me arrependo disso. Então essa era uma das coisas que eu sabia que eu fazia que não era certo, que eu fazia antes de batizar e depois também que eu batizei algumas vezes, mas aí sempre que eu tomava essa decisão, vou dar um beijinho ali, e alguém, gente, vinha um peso, tipo, por que você fez isso? Isso não te convém, isso não é pra você, você é separada pra Deus, sabe? Então, foi marcante, mesmo que a minha decisão não tenha sido mesmo que o motivo pela qual eu tenha descido as águas não tenha sido o melhor motivo, não tenha sido pela paixão de tomar essa decisão, mesmo assim o Senhor, em sua infinita misericórdia, fez aquele momento um marco na minha vida. E desde então, desde o meu batismo, eu sinto muito, assim, o Espírito Santo sempre falando comigo, tipo, não é uma voz, mas é um sentimento que vem, tipo, não é pra você, não faça isso. E quando eu tomo a decisão de fazer, é uma tristeza, é um negócio assim que às vezes eu mal aguento, eu mal suporto. Eu sei que eu preciso me consertar, que eu preciso pedir perdão a Deus, que eu preciso abandonar aquilo e me consertar, porque senão eu não fico em paz. E eu acredito que isso seja o temor, isso seja o Espírito Santo, o cuidado de Deus na nossa vida, de justamente nos incomodar tanto a ponto de nós termos nojo daquilo. Essa é a palavra, gente. Depois que eu batizei, algumas coisas eu passei a ter nojo daquilo, a não querer mais pra mim. E é isso, gente, é um vídeo mais curtinho, mas eu queria compartilhar porque talvez tenham adolescentes e jovens que têm esse mesmo sentimento de não se sentir pronto, ou assim como eu também, ter um medo de abandonar as coisas. Mas, gente, não tenha medo, vale a pena. Tudo que a gente abre mão, que a gente renuncia por amor a Cristo, vale a pena, sim. Então, se você tem medo, se você tá apegado a algumas coisas que você não quer abrir mão por Cristo, eu te encorajo e te incentivo a tomar essa decisão. Porque por mais que na época eu tinha medo, hoje eu percebo que foi a melhor decisão que eu tomei, de morrer pra mim mesma e nascer pra Cristo. E se eu pudesse, gente, eu batizava de novo. E seria uma experiência completamente diferente, porque eu ia estar indo com todo o meu coração lançado nessa decisão, com todo o amor, eu desceria as águas e, tipo, sei lá, ia ser uma experiência diferente, porque aí eu fui com todo o meu coração pra isso, né? Então ore para que o Senhor coloque o seu coração completamente naquilo, para que seja uma experiência maravilhosa. De qualquer forma, isso vai ser um marco na sua vida, porque por mais que eu sabia que eu tinha esses receios na época, e mesmo assim fui, eu tinha certeza de que eu queria Jesus na minha vida. Então foi mais
Os medos foram mais pela minha maturidade e imaturidade espiritual e também na questão da idade. Mas eu já tinha comigo que eu queria Jesus na minha vida, que ele era mais importante. Vocês viram algumas experiências sentimentais que eu tive e que eu precisei renunciar para continuar com Jesus, né? Que eu precisei fazer algumas renúncias. Então eu sempre tive no meu coração que Jesus, ele é e continuará sendo a pessoa mais importante da minha vida. E acredito que Deus sabia, acredito não, Deus sabia disso, porque ele sonda os nossos corações. Ele sabe que às vezes, por mais que a gente, como uma decisão como essa, eu não tenha tomado, tipo, por amor e paixão, justamente pela escolha, mas Deus sondava meu coração e ele sabia que eu queria ele, que eu queria ser dele e que eu queria que ele fosse meu. E Deus compreende, né, nossos momentos de ignorância. Por isso, a Bíblia fala que o Senhor sonda os nossos corações. Ele não vê a nossa vida, ele não nos enxerga por situações isoladas, somente pelas nossas dúvidas e pelos nossos medos. O Senhor conhece toda a nossa essência de quem nós somos diante dele, todo o nosso coração, os nossos pensamentos. Ele conhece exatamente quem eu sou diante dele e ele conhece exatamente quem você é diante dele, amém? Então espero que essa experiência de alguma forma ajude você, te encoraje a tomar essa decisão que com certeza, sem sombra de dúvidas, é a melhor decisão que eu poderia ter tomado, uma delas, né? Porque a primeira decisão foi aceitar, foi ser convencida de que eu precisava desse Jesus na minha vida e depois o batismo, né? É maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que pessoas que desceram as águas têm experiências lindas para contar. Pergunte para as pessoas, para os seus amigos, como foi a sua experiência no batismo, como você se sentia antes e como você se sente agora. Eu tenho certeza que você vai ouvir lindas experiências. Deus abençoe a sua vida. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, não se esqueça, gente, de clicar no gostei, porque nos ajuda muito. Se inscreva no canal, clica no sininho, gente, ativa o sininho para todas as vezes que nós postarmos, que eu postar algum vídeo aqui, você ser notificado em primeira mão e não perder nenhum conteúdo. Eu tô com a voz meio assim, gente, porque eu tô meio rouca, me recuperando de uma gripe. E coloquem aí sugestão de vídeos sobre vida com Deus, coisas que vocês querem que eu traga por aqui. Como eu falei pra vocês, eu passei por um processo difícil nos meus últimos meses. É um processo, gente, vou resumir bem para vocês entenderem mais ou menos. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia mais. Eu me sentia feia, tinha tanta tristeza no meu coração que eu olhava no espelho e eu não conseguia me reconhecer. Só para vocês entenderem um pouquinho do motivo da minha ausência, né, nesses tempos, porque eu tava firme nos meus vídeos e do nada aconteceram algumas coisas que impactaram de uma forma bem negativa a minha vida, mas tudo o que acontece na nossa vida, até o mal, até coisas ruins, o Senhor transforma em bem. E é isso que eu sinto nesse momento, que tudo que eu passei, o Senhor está e irá continuar transformando em bem na minha vida, em bênçãos, e um dia eu também vou ter condições de contar também essa experiência e esse testemunho que está sendo gerado na minha vida. E eu sempre falo pra vocês que a vida do cristão é uma novela gospel, e é mesmo, gente. A gente vai vivendo as coisas e o Senhor vai nos moldando para que nós possamos vencer e depois possamos ajudar outros a vencerem também, amém? E é isso, já falei demais, Deus abençoe. Se você já é batizado, conte aqui pra mim como foi a sua experiência. Se você ainda não é, me conte também, tá bom? Se você tem o desejo, se você já tem uma data, como que é aí pra você, tá bom? Um grande beijo, obrigada por assistir esse vídeo até aqui, obrigada por todos que estão aí me incentivando, me pedindo pra voltar a gravar vídeos. Amo a vida de vocês, que Deus abençoe a sua vida e te cubra com as suas mãos poderosas, amém? Um grande beijo e tchau!